Né? Você vai andando pela cidade, você vai vendo um balcão de marcas e de propaganda. Isso é muito feio, isso é ultrapassado. Veja como Belo Horizonte era quando tinha isso, era muito feio. É uma poluição visual muito grande. O povo ainda é muito subrepresentado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Não é possível fazer uma campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte hoje sem falar da mineração. Então Belo Horizonte pode ficar sem água se não tiver uma política de combate à mineração na Serra do Gandarela. A gente derrotou o Bolsonaro, mas o fascismo não morreu nas cidades. Nós vamos jogar no mesmo time, porque o nosso inimigo é a extrema-direita. Para eles, nós não podemos entregar a prefeitura. Não ceder às pressões fundamentalistas que muitas vezes fazem na Câmara, né? Que querem, né, botar as LGBTQIA+ para dentro do armário de novo. E nós não, nós queremos dizer armário nunca mais. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença do PSOL. Vereadora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso Café com Política. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia. Prazer estar aqui novamente com vocês. Bom dia para todos os ouvintes da rádio. Estamos chegando naquele momento, vereador, em que as campanhas estão esquentando, as nominatas vão aparecendo após as convenções e as definições sobre quem será ou não será pré-candidato vai chegando. Mas eu quero tratar primeiro de um assunto da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente está havendo uma discussão nesse momento sobre o que devemos fazer com a outorga onerosa da cidade e alguns outros processos que estão relacionados em projetos de lei sobre mudanças na construção civil, na retrofitagem do centro da cidade, na utilização do espaço público de maneira, por exemplo, o que se chamou, convencionou lá da Times Square no centro da cidade. Essa discussão deveria ter sido feita antes, ela está sendo feita no tempo correto, ela está atrasada. Em que pés, na avaliação da senhora, a cidade está tratando isso bem? Olha só, Guilherme, os principais mecanismos para a implementação do plano diretor é a outorga onerosa. E a Conferência de Política Urbana, ela decide, e teve um projeto aprovado pela Câmara, que decidiu que não podia fazer alteração no plano diretor em 8 anos. E agora a gente vê pessoas tentando mudar o plano diretor a serviço do pedido da FIENG, né, que é os empresários, as construtoras, que querem lucrar mais com a cidade. Então, assim, o lucro acima da vida das pessoas, que querem o quê? Adensar o centro, que querem apartamentos com ter isenção de impostos para poder construírem seus apartamentos na Zona Sul. Então, como que esse projeto pode ser apresentado, sendo que a política de conferência, a Conferência de Política Urbana e o projeto de lei aprovado na Câmara definiu que não podia fazer essa mudança em 8 anos. Inclusive, a mesa diretora da Câmara entrou com um pedido de inconstitucionalidade dessa parte da lei no Ministério Público, pedindo para sim poder alterar, e o Ministério Público negou. Falou que não pode alterar o plano diretor em 8 anos. Então, o que eles tentam? Alterar os principais mecanismos da consolidação do plano diretor na cidade. Então, assim, acho que é preciso a cidade ter um posicionamento firme de não deixar isso acontecer. Porque quem tem que decidir sobre isso são as pessoas que estão discutindo a política urbana da cidade, que participaram da conferência e que vão participar da próxima conferência. E essas conferências existem disputas políticas, porque os representantes da FIENG estão lá, mas os representantes do povo também estão lá. Então, você não pode, depois que uma política é aprovada, você, em menos de 8 anos, nem esperar a política se consolidar, você ir lá e tentar mudar, como é o que estão querendo fazer. E, além disso, essa proposta de Times Square, né, de transformar Belo Horizonte lá em um balcão de marcas, né? Você vai andando pela cidade, você vai vendo um balcão de marcas e de propaganda. Isso é muito feio, isso é ultrapassado. Veja como Belo Horizonte era quando tinha isso, era muito feio. É uma poluição visual muito grande. Então, eu acho que é fundamental, inclusive, nós estamos, como você disse, né? Nós estamos nesse ano eleitoral, a gente pensar muito sobre os nossos representantes na Câmara. Porque nós precisamos ter representação lá que defenda, de fato, os interesses do povo. O povo ainda é muito subrepresentado na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Vereadora, a gente sempre fala desse momento importante quando a gente está iniciando essa aproximação do pleito, né, da eleição. E cada vez mais a gente tem falando da participação do povo. Aí a senhora citou uma questão importante. O povo precisa entender quem representa e precisa, né, pensar aí melhor na escolha. Você acredita que o cidadão, ele está de fato mais ligado à política e hoje tem uma consciência maior de quem ele deve ou como ele deve fazer na hora da escolha do seu voto? Olha, eu acho que a eleição ainda tá fria, sabe? A eleição municipal aqui em Belo Horizonte ainda tá fria, eu percebo isso. Você vê as pesquisas, a imensa maioria das pessoas não sabem em quem votar. Então, é preciso que a eleição vá esquentando para que a população consiga definir melhor o seu voto. Agora, o Brasil, ao mesmo tempo, está muito polarizado. O Brasil está dividido. Então, essa divisão que a gente vê no Brasil, eu acho que faz com que as pessoas, na hora de decidir o seu voto para vereador, sim, decida com base em quais políticas globais, né, aquele candidato defende, né? Se está mais alinhado à esquerda, se está mais alinhado à extrema-direita. Então, eu acho que hoje existe, sim, entre os eleitores, uma busca por um conhecimento maior do que aquele candidato defende globalmente e não só o que aquele candidato defende para uma determinada rua ou um determinado bairro da cidade, sabe? Uhum. Quero lhe perguntar, portanto, a partir dessa perspectiva de organização partidária, de como escolher os seus candidatos. O PSOL agora já está muito consolidada a participação que terá na campanha do pré-candidato Rogério Correia, que inclui a Federação PT, PV e PCdoB, juntamente com a Federação Rede PSOL. E os partidos me parecem estar bem alinhados naquilo que pretendem, olhando para uma candidatura única. O que a candidatura de Rogério Correia tem e o que ela vai agregar na avaliação de vocês com a presença do PSOL? Que tipo de discussão não estava na campanha ou na pré-campanha do PT e da federação que o PSOL quer colocar para ser discutido na cidade agora? Ótimo. O PSOL, ele elencou 10 pontos, né, para entregar para o Rogério Correia, no sentido de contribuir com o programa. Inclusive, a Bela Gonçalves, né, nossa deputada estadual, que foi pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, né, também está coordenando o programa do Rogério Correia, que é o que a gente busca colocar pontos centrais nessa campanha. Não é possível fazer uma campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte hoje sem falar da mineração. E nós precisamos falar, inclusive, do papel que a Prefeitura de Belo Horizonte pode ter no combate à mineração na Serra do Gandarela. Porque a Vale quer abrir uma cava de 7 quilômetros na Serra do Gandarela e que, se isso acontecer, vai secar a água que tem na Serra do Gandarela, que abastece o Rio das Velhas, que abastece as nossas casas. Então, Belo Horizonte pode ficar sem água se não tiver uma política de combate à mineração na Serra do Gandarela. Isso, pra gente, é fundamental de estar na campanha de prefeitura. Outra coisa que é fundamental, o combate à violência contra jovens negros e periféricos. Isso é central. E nós fizemos um seminário agora de elaboração de programa que chamou Cultura Salva, Cultura Negra Salva, que não é possível ter uma prefeitura que não pense no hip hop, que tem aí as batalhas, mais de 50 batalhas de rimas acontecendo nas praças de Belo Horizonte. Slams, né, que é as disputas de poesia, saraus. O sarau, o Djonga, né, o nosso grande cantor, ele vem de um sarau, do sarau Vira-Lata. O FBC, que está estourado nacionalmente, vem do Viaduto Santa Teresa também, ali das batalhas. Então, a gente precisa pensar que o próprio MTG, né, que é o funk de Belo Horizonte, que hoje está top 1 no Brasil, é de BH. Então, assim, pensar a cultura que o nosso povo tá fazendo é fundamental também nessa eleição. Então, nós precisamos fortalecer a cultura, fortalecer os arte-educadores. Nós temos muito jovem arte-educador que está nas escolas fazendo oficina, que está nas quebradas fazendo oficina, mas que, infelizmente, eles são muito precarizados. Não tem um contrato de trabalho que valorize esse trabalho de arte-educador. E são arte-educadores que estão salvando a vida da nossa juventude e dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Então, eu elenco esses pontos como prioritários para a campanha de prefeito. Além de, claro, né, a Bela tem colocado a criação da Secretaria da Mulher,
que eu acho fundamental também, e outras políticas de assistência, enfim, educação, valorização dos servidores, que é fundamental também. Da última vez, Isa, que nós conversamos, inclusive com a Bela aqui, com outros representantes do PSOL, muito se falava em não perder espaço nessa campanha de 2024 da Prefeitura de Belo Horizonte. Decidindo pelo apoio ao nome do deputado Rogério Corrêa, de uma certa forma, o partido perdeu algum espaço? Thalita, eu acho fundamental essa pergunta, porque o PSOL, ele sempre teve uma política de ter candidaturas próprias nas cidades e também para a presidência, né? Mas em 2022 foi a primeira vez que o PSOL abriu mão de ter uma candidatura própria para presidente. Por quê? Porque eu acho que foi um amadurecimento do partido e de entender, assim, diante do cenário que a gente está vivendo, de enfrentar a extrema-direita e da necessidade, naquele momento, de derrotar o Bolsonaro, a gente precisava unir forças com quem melhor tinha condição de derrotar o Bolsonaro. Então, foi com o presidente Lula, junto com os movimentos sociais, o MST, o MTST, os movimentos sindicais, movimentos populares, todos os movimentos de juventude que compõem a União Nacional dos Estudantes estavam também nessa frente. Então, isso para nós foi fundamental e foi um aprendizado em 2022. Agora, desde lá a gente falava, a gente derrotou o Bolsonaro, mas o fascismo não morreu nas cidades. Então, a gente ainda vê a extrema-direita fascista tentando ganhar a nossa cidade. E nós falamos, nós precisamos também de uma unidade em Belo Horizonte para enfrentar. E a nossa aliança nacional, que ganhou em 2022 e que nós acreditamos que pode ganhar em 2024 aqui em Belo Horizonte, é a aliança com o presidente Lula, fundamental, junto com os partidos de esquerda, né? O PSOL, o PT, PCdoB, enfim, as nossas federações e os movimentos sociais. Então, nós fizemos um encontro, né, com a pré-candidatura do Rogério, que reuniu movimentos sindicais, os movimentos de organização popular, reuniu diversos movimentos da cidade. E eu acredito que é essa união que pode ganhar a Prefeitura de Belo Horizonte. E isso é bom para o PSOL. Por que isso é bom para o PSOL? Porque demonstra que o PSOL tem compromisso com a nossa cidade. O PSOL não está disposto a entregar a nossa cidade na mão de um fascista que vai destruir as políticas culturais que eu acabei de citar aqui, que é tão importante, que vai ser a favor da mineração, que eu acabei de citar aqui, que pode deixar Belo Horizonte sem água. Então, assim, eu acho que é coerente com o que a gente está enfrentando no momento e a necessidade de não entregar a nossa cidade na mão de fascista, a gente fazer o gesto de unidade. E o PSOL foi o partido que primeiro fez o gesto. Aí quero lhe perguntar sobre a palavra unidade, porque há dois argumentos de duas pré-candidaturas colocadas nesse exato momento. Rogério Corrêa, que esteve aqui conosco nessa semana, disse: a gente já reuniu um grupo de partidos que tem militância, que tem musculatura, que tem capilaridade, e ele considera isso ser relevante, somado à potencial presença do presidente Lula e da ministra Marina Silva, por exemplo. Claro. Na outra parte do campo, Duda Salabert diz: olha, eu também represento um campo importante que está bem posicionado nas pesquisas, no empate técnico ali na nossa pesquisa da Datatempo com o Rogério Corrêa, mas eu também represento simbolicamente uma candidatura trans na América Latina e etc. Dadas esses dois cenários, vereadora, eu lhe pergunto, algum deles lhe parece ter mais potencial de enfrentar esses problemas que a senhora colocou? Eles precisam estar juntos necessariamente para esse enfrentamento ou não? Guilherme, desde o ano passado eu tenho a convicção de que é necessário estar junto. Então, assim, quando a gente lançou a pré-candidatura da Bela, a gente lançou nesse espírito. Nós vamos lançar a nossa pré-candidatura do PSOL na luta pela unidade. E por isso nós não tivemos problema nenhum em fazer gestos pela unidade, nenhum problema interno mesmo. Por quê? Porque é isso que a gente acredita. Eu acho que o principal que as pesquisas mostram hoje é que com unidade, nós vamos para o segundo turno e nós podemos ganhar Belo Horizonte. Sem unidade, mais difícil. Agora, obviamente, eu respeito, como eu disse, nós temos uma aliança nacional prioritária que nós achamos que é quem venceu
o fascismo em 2022, não foi outra, foi essa aliança com o PT, com o presidente Lula, e nós queremos reproduzir aqui em Belo Horizonte para vencer e com os movimentos sociais. Agora, eu respeito muito a candidatura da Duda, porque eu tenho uma admiração muito grande por ela, e ela sabe disso, eu falo com ela todas as vezes, falo, Duda, eu te respeito, te admiro muito, tenho uma amizade muito grande por ela. E vai ter um potencial muito grande também. Se a decisão dela é sair como candidata, sendo a primeira, né, da América Latina travesti a disputar uma prefeitura, terá todo também o meu respeito, a minha admiração. E nós vamos caminhar junto, porque o Rogério mesmo disse aqui, né, na última vez que ele disse aqui, vai ser uma candidatura muito parecida em termos de programa. Porque o enfrentamento à mineração, a importância da educação e da cultura, da valorização dos servidores, os principais pontos da cidade, estamos juntos. Então, nós vamos, saindo as duas candidaturas, nós vamos, sim, entender como nós vamos jogar no mesmo lado. Nós vamos jogar no mesmo time, porque o nosso inimigo é a extrema-direita. Para eles, nós não podemos entregar a prefeitura. Quero lhe perguntar também, vereadora, sobre, do ponto de vista programático. O que a senhora vê na candidatura, por exemplo, de Duda Salabert, que precisaria ou estará dentro do raciocínio político, das pautas que o PSOL vai levar à frente com a candidatura de Rogério Correia? É a criação de secretarias, de órgãos específicos que trate da população trans, LGBTQI a mais? O que necessariamente é possível acoplar dos planos que têm sido apresentados pela deputada federal? Eu acho muito importante a gente tratar, né, da importância da pauta LGBTQIA+, inclusive das pessoas trans. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, é muito importante a gente tratar dessa questão. Eu sou uma mulher bissexual e eu sei muitas vezes como a LGBTfobia nos impacta. Quantas vezes já me perguntaram assim, mas pra que você tem que falar que você é bissexual? Pra que você tem que colocar no panfleto que você é bissexual? Pra que você coloca na sua rede social que você é bissexual? Já me falaram até assim, você é até mãe. Você já escolheu um lado, como se mãe não pudesse ser bissexual, né? Então, assim, eu sei o quanto que é a gente enfrentar isso aí no cotidiano. E é claro que as mulheres travestis enfrentam isso mais fortemente do que eu ainda. Então, eu acho que essa questão nós precisamos estar junto, e num governo de esquerda precisa pensar política de proteção às pessoas LGBTQIA+, e não ceder às pressões fundamentalistas que muitas vezes fazem na Câmara, né? Que querem, né, botar as LGBTQIA+ para dentro do armário de novo. E nós não, nós queremos dizer armário nunca mais. E nós precisamos ter numa gestão de esquerda política de proteção às pessoas LGBTQIA+. Agora, quero falar também de uma outra pauta que Duda trata muito, que nós lutamos juntas na Câmara Municipal, que é a dignidade menstrual. Quando eu fui eleita, e Duda foi eleita vereadora também, foi a nossa principal pauta, a dignidade menstrual. E as pessoas ficavam assim, o que é isso? A gente falou, não, nós precisamos que um absorvente seja item de cesta básica. Porque naquela época a prefeitura estava distribuindo muita cesta básica, né, por causa da pandemia. Uhum. E a gente falou, por que não pode ter um absorvente na cesta básica? Não é um item básico de higiene? Para as mulheres, para as mães de família, para as meninas que estão deixando de ir na escola quando não tem um absorvente. E a gente conseguiu avanço nessas pautas. Hoje, as escolas municipais têm absorventes. E nós precisamos, inclusive, divulgar isso. Tipo assim, você que é uma estudante ou mãe de uma estudante numa escola municipal tem direito a absorvente gratuito. É só ir na coordenação pegar. E não precisa ter tabu, porque a menstruação, toda mulher menstrua. Isso aí não é vergonha para ninguém, não. É fisiológico. Então, é uma coisa que a gente debateu junto e que nós precisamos avançar. Porque nós precisamos que os absorventes sejam distribuídos também para as mulheres em situação de vulnerabilidade, de pobreza, extrema pobreza. Foi um projeto que tanto eu quanto o Duda apresentamos na Câmara e nós não conseguimos aprovar que todas as mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza tenham acesso ao absorvente. E eu acho que uma gestão de esquerda precisa estar comprometida com isso. Porque o decreto do presidente Lula, no 8 de março do ano passado, foi muito importante. Hoje tem absorvente gratuito para quem é inscrito no CAD1 nas farmácias populares. Eu acho isso uma política essencial. Mas nós queremos avançar, porque nós queremos que tenha no centro de saúde a disponibilização de absorvente. Em mais espaços, né, vereadora? Exatamente. Então, acho que uma gestão de esquerda precisa fazer isso para o povo mesmo.
Nós conversamos com a vereadora de Belo Horizonte, do PSOL, Isa Lourença. Obrigada, viu, vereadora? Volte sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para conversar com vocês. Gosto muito do seu trabalho, Thalita, muito do seu trabalho, Guilherme. Vocês podem contar comigo. Obrigada. E o espaço está aberto, viu? Você sabe Sempre, disso. vereadora.